Estão vendo minha tela aí? Sim, sim, estamos vendo. Sim. Então, galera, confirmando aí, foi aqui que a gente parou, correto? Isso. Beleza. Então, a gente parou aqui no processo de gastrulação, né? Que é caracterizado pela formação do arquêntero, que vai virar o tubo digestivo do animal, e dos três folhetos embrionários, mesoderme, ectoderme e endoderme. Para a gente dar uma resumida e acelerar o passo um pouquinho, eu vou pular para uma etapa mais adiantada logo. Só que aí, para facilitar meu desenho, o que eu vou fazer? Eu vou substituir as bolinhas por linha, não precisa fazer bolinha, beleza? Que demora, mas eu vou manter as cores, tá? E eu vou suprimir o blastóporo. Eu vou suprimir o blastóporo, ok? Mas ele está lá. Então, eu vou... Peraí. Então, eu vou botar aqui, ó, em corte o embrião, a parte, o tecido mais externo, estou fazendo em preto, ó, que é ectoderme. Tá vendo aqui, ó? Preto, ectoderme, mesoderme vermelho, endoderme nesse marronzinho aqui, tá? Beleza. Aqui no teto, isso aqui é a região dorsal do embrião, ok? E aqui seria a região ventral, a barriga do embrião. Então, o que vai acontecer? Aqui na região dorsal do embrião, vai haver a formação de um tubinho de ectoderme, tá? Vamos lembrar que isso aqui em preto, eu estou representando a ectoderme. O segundo ano, tudo bem o que eu estou falando? Vocês conseguem acompanhar o que eu estou falando? Segundo ano, uso o microfone. Sim? Uso o microfone aqui quando eu estou apresentando, eu não consigo ver o chat, beleza? Aí, olha só, esse tubinho que foi formado aqui, ó, de ectoderme, ele é chamado de tubo neural. Ele é um tubo neural dorsal, beleza? E ele que vai dar origem ao sistema nervoso central. Por exemplo, se fôssemos nós, ele daria origem ao nosso encéfalo e à nossa medula espinhal, tá? A ectoderme, que é o marronzinho, vou achar aqui o marronzinho, a endoderme, né, no caso, ele vai estar aqui, ó, vou mantê-lo aqui, formando o arquêntero. Aí eu estou tirando o blastóporo, subentende-se que o blastóporo está aqui, tá? Eu estou tirando o blastóporo só para facilitar meu desenho, beleza? Então, aqui, ó, eu continuo com o arquêntero, que é a estrutura que vai dar origem ao futuro tubo digestivo. E tem uma mesoderme em vermelho. Essa mesoderme, ó, a mesoderme estava bem aqui, tá vendo? No teto do arquêntero. Essa mesoderme, ela vai se separar do arquêntero, beleza? Vai se separar do arquêntero e vai formar três blocos. Um bloco central, compacto, e dois blocos laterais, inicialmente compactos. Assim, lembra que essas linhas estão representando células, beleza? E se eles estão representando células, elas estão se multiplicando, então as estruturas tendem a aumentar mesmo. Desse jeito aqui, ó. Estão ocupando espaço, beleza? E do outro lado, mesma coisa, né? Do lado de cá seria a mesma coisa. Formei aqui outra massa de mesoderme, que inicialmente é compacta, assim. Beleza? Então, ó, reforçando,
a ectoderme, que estava localizada só ali no teto do arquêntero, as células estão se multiplicando, vão formando 3 blocos, 2 laterais e um central, beleza? Esse bloco lateral, ele é chamado de somito. Então, esse bloco lateral é chamado de somito, e esse bloco central aqui, ó, do outro lado é somito também, tá? E esse aqui central é chamado de notocorda. A notocorda, por exemplo, no nosso caso, ela vai ser substituída pela nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral entra no lugar dela para ser um eixo de sustentação, né, do nosso corpo já formado. Enquanto a gente é um embrião, o eixo de sustentação do corpo, do embriãozinho, é a notocorda. Então, ela não é uma coluna, né, vertebral, mas ela funciona como? O objetivo é o mesmo. Ok? Até aqui tudo bem o que eu fiz, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Aí vai rolar o seguinte. Vai rolar que essa mesoderme, ela vai ocupar todo esse espaço entre a endo e a ectoderme e vai ganhar uma cavidade. Tá? Então, vou repetir aqui, ó. Ectoderme. Ectoderme. O tubinho neural tá aqui. Beleza? A notocorda tá aqui. Compacta ainda. Então, notocorda aqui. O arquêntero, beleza, tá aqui. Tá aqui, ó. O arquêntero, mesma coisa. Só que aí, galera, aquele somito, que era uma estrutura compacta, ele agora vira uma estrutura oca, ele ganha uma cavidade. E vem ocupando todo esse espaço aqui, ó. E vem ocupando todo esse espaço aqui. E os dois somitos se fundem desse jeito aqui. Deixa eu fazer com uma letra mais larga. Ó. Aí a mesoderme vem, ó. Vai aumentando, vai ocupando os espaços entre a ectoderme e a endoderme. Desse jeito aqui, ó. E aquela estrutura em vermelha, que era uma estrutura compacta, ela passa a ser uma estrutura oca, beleza? Ela passa a ser uma estrutura oca, então ela vira uma cavidade no embrião. Uma cavidade totalmente formada, totalmente revestida por esse tecido vermelho, que é a mesoderme. Então, tá aqui. Essa cavidade, galera, é uma cavidade bem importante, porque ela vai dar origem à cavidade corporal. Por exemplo, assim, ó, se nós pensarmos na gente, por exemplo, essa cavidade embrionária, ela vai dar origem às nossas cavidades corporais, a cavidade abdominal, a cavidade torácica, onde os órgãos se formam. Então, ter essa cavidade na fase embrionária garante ao animal uma complexidade fisiológica maior, tá? E essa cavidade, ela é chamada de celoma, que é o nosso terceiro critério de classificação. Por definição, segundo ano, e eu vou botar aqui a definição, celoma é uma cavidade embrionária,
totalmente revestida de mesoderme. Totalmente revestida por mesoderme. E a gente atinge aí um quarto estágio de desenvolvimento embrionário, que a gente chama de neurula. Então, ó, nós falamos da formação do zigoto, da formação da mórula, da formação da blástula, da gástrula e agora, por último, da neurula, ok? E esse celoma, pessoal, é o nosso terceiro critério de classificação embrionário na zoologia. Como assim? Vamos pegar aqui e fazer uma situação. Eu tenho 3 possibilidades. Ó, eu vou respeitar as cores, beleza? Então, eu tenho ectoderme, eu tenho endoderme e eu tenho a mesoderme. Segundo ano, isso aqui é um embrião em corte, beleza? Vocês estão vendo alguma cavidade corporal aqui? A cavidade corporal teria que ser a parte que ficaria oca da Isso, mesoderme. porque o oco do endoderme não é uma cavidade corporal, é uma cavidade de um órgão. Concorda? A endoderme vai formar quem? Não é o arquêntero? O arquêntero não é o futuro tubo digestivo? Então, quem é a minha cavidade corporal? É a cavidade abdominal ou interior do intestino? Não ouvi. Cavidade abdominal. Abdominal. Então, esse espaço em branco que eu estou vendo é a cavidade de um órgão, não é uma cavidade corporal. Então, nesse caso, vocês estão vendo uma cavidade corporal? Não. Não. Então, esse animal não tem essa cavidade, não tem o celoma. Como ele não tem o celoma, eu vou classificar esse animal como um animal acelomado. E lembrando, pessoal, o conceito de celoma. Só faz sentido eu classificar um animal quanto celoma se ele tiver mesoderme. Concorda comigo? Se não tiver mesoderme, não faz sentido. Certo, gente? Entende o que eu falei? Sim. Sim. Beleza. Uma outra possibilidade é a seguinte, ó. Eu tenho aqui a ectoderme, beleza? Eu tenho aqui a endoderme, formando o arquêntero. Então, tá aqui. E eu tenho a mesoderme aqui, ó. Vou botar a mesoderme aqui. Mesoderme, né? Que tá em vermelho e tal. Assim. Beleza. Agora eu pergunto para vocês. Vocês estão vendo uma cavidade corporal agora? Sim, menor do Sim. que a outra lá, mas tem uma cavidade. Como assim menor que a outra lá? Menor que o quê? Menor que a que você tinha feito antes lá na neurula, que seria meio que... Isso, ao mesmo tempo. esquece o desenho que eu fiz lá. Vamos comparar com esses menorzinhos que eu estou fazendo agora. Então, vocês estão vendo a cavidade corporal agora? Qual é a cavidade corporal? O que vocês estão chamando de cavidade corporal? O espaço oco entre a mesoderme e o arquêntero. Isso. Entre a mesoderme e a endoderme que forma o arquêntero, correto? Isso. Beleza. Qual é o conceito de celoma? Cavidade embrionária. Totalmente. Revestida pela É mesoderme. o caso? A cavidade está toda revestida de mesoderme? Não. Não.
Ela está revestida de mesoderme e endoderme. Então, essa cavidade é um celoma? Não. Não. Essa cavidade, ela é chamada de pseudoceloma. Ou seja, um celoma falso. E aí, o animal que se desenvolve assim, a gente chama de pseudocelomado. Professor, eu não entendi direito por que não é um celoma. Porque, para ser um... Vamos fazer o terceiro. Quem que falou agora? Fui eu. Eu foi quem? Eu não consigo ver a sala. Isabel. Isabel. Beleza, Isabel. Aí vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer o terceiro, e aí a gente compara, pode ser? Ó, aí eu tenho o terceiro e último caso. Eu tenho a ectoderme, eu tenho a endoderme. Aí eu vou botar a mesoderme agora. Aí eu tenho a mesoderme aqui. Eu tenho a mesoderme aqui. E tenho a mesoderme aqui também. Aí eu pergunto, vocês estão vendo uma cavidade no corpo do embrião? Sim. Quem é a cavidade? Agora é o celoma, que está todo revestido. Isso, é esse espaço em branco que eu estou fazendo, certo? Que, como você falou, está todo revestido de quê? De mesoderme, tanto de um lado quanto de outro. Então, se a cavidade corporal está toda revestida de mesoderme, é porque essa cavidade é um celoma de verdade, beleza? Que naquele caso do meio ali, ó, não é a mesma situação. Naquele caso do meio, eu tenho sim mesoderme de um lado, mas do outro lado da cavidade tenho endoderme. E aí ele foge o conceito, porque qual é o conceito de celoma? Uma cavidade embrionária totalmente revestida de mesoderme. É Melissa que estava falando comigo? Não, é Isabel. Isabel. Aí, nesse segundo caso, é porque tá faltando em volta do arquêntero. Ah, Isso, entendi. isso aí. Aí, então, aqui, ó, efetivamente, no terceiro caso, eu tenho um celoma de verdade. No segundo caso, não. No segundo caso, eu não tenho. Então, aqui eu posso chamar isso aqui, ó, eu posso chamar essa cavidade de celoma. Ô, professor, não pode Ah, acontecer de... Tipo, no segundo caso, não pode acontecer o inverso de a mesoderme cobrir só o arquêntero e não cobrir o resto? não, não. É sempre assim. Beleza? Não tem essa outra opção, não. Então, tá. galera, essas são nossas três possibilidades. O animal é celomado, acelomado ou pseudocelomado. E aí, galera, a gente fecha os critérios embrionários de classificação, tá? Então, esqueci de botar a data aqui. Então, olha só, para a gente fechar esse assunto. Existem 33 filos animais, tá? E a gente estuda só 9. Bem menos, né? Bem menos. Então, quem são esses filos animais? Vão lá lembrar, quem lembra aí de outras séries, né? Nós temos aqui, ó, os poríferos. Lembram desses nomes? Lembram desses nomes ou não? Esponjas. Lembro de algum. Sim. Tipo esponja, tipo Bob Esponja, né? Sim. Os poríferos, os quinidários, os plateumintos. Eu estou pegando os 9 filos animais que nós estudamos numa escala evolutiva, que é a escala que a gente vai estudar, beleza? Porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, nemateumintos,
moluscos, anelídeos, vocês já estudaram um pouquinho disso, certo? Lá no fundamental, pelo menos? Sim. Artrópodes, equinodermos e o nosso filo, que é qual? Qual é o nosso grupo animal? Cordados é o nosso filo. Quando eu uso a expressão filo, todo mundo entende o que eu estou falando? Sim, sim. Filo, classe, reino, ordem, né? Aquele psicofage. Então, aqui os cordados. Pessoal, como é que eu uso, o que eu faço para memorizar quem é quem nessas histórias quanto aos critérios embrionários? A primeira coisa é que porífero não é nada. Então, porífero é um excluído dessa história aqui. Tá? Então, eu vou destacar ele aqui amarelinho, ele é café com leite. Ele não forma tecido verdadeiro, como ele não forma tecido verdadeiro, ele não tem nada disso. Não forma ectoderme, não forma endoderme, não forma nada disso, tá? Então eu vou excluir ele do papo. E aí eu começo a falar dos quinidários em diante. Nós só estudamos um filo de blástico. Lembra o que é ser de blástico? Esse animal de blástico, ele só forma ecto e endo, certo? Que são os quinidários. São os únicos de blásticos. Segundo ano, se eu sei que quinidário é o único de blástico, eu posso inferir que o resto é o quê? Triblásticos. Triblástico. Então, todo o restante vai ser triblástico. Muito melhor do que eu pensar. Quinidário é de blástico, plateuminto é triblástico, nematelminto é triblástico, molusco é triblástico, anenídeo é triblástico, artrópode. Então, tirando quinidário que é de blástico, todo mundo vai ser triblástico, todo mundo que a gente estuda. Só existe, desses animais que a gente estuda, só existe um acelomado, que são os plateumintos. Que é aquele primeiro caso lá que eu fiz, né? São os únicos acelomados. Só existe um pseudocelomado, que são os nemateumintos. Pseudocelomados. Logo, eu posso inferir que todo o restante é o quê? Celomado. Celomado ou pseudocelomado. Não. Eu falei que o único pseudocelomado é quem? Celomado. Beleza? Então, como o único pseudocelomado é nemateuminto, eu posso inferir que os demais serão celomados. E o terceiro critério é o critério do destino do blastóporo. Blastóporo é essa abertura aqui do arquêntero que pode virar a boca ou o ânus. Só existem 2 grupos deuterostômios, que é o nosso, cordado, e o grupo imediatamente anterior, que é dos equinodermos. Então, aqui são os únicos animais deuterostômios. Então, eu posso inferir que todo o restante é o quê? É uma pergunta, segundo ano. Vocês estão aí? É o que não tem o ânus nem a... Não. Não é que não tem o ânus, não. É que o blastóporo não forma o ânus, forma a boca. Isso. Aí, como é que eu chamo esse animal? Aí eu não lembro o nome, esqueci. Isso, protostômio.
Então, é assim que eu faço. Eu lembro das exceções. É exatamente isso que eu faço. Eu lembro do que é diferente. Então, por exemplo, ó, único diblástico, quinidade. O resto é triblástico. Único acelomado, plateuminto. Único pseudocelomado, nemateuminto. O resto é celomado. Únicos deuterostômios, bordado equinoderma. O resto, protostômio. É assim que eu lembro. Belezinha, galera? Beleza. E porífero não é nada, eu ignorei porífero. Fechou? E uma perguntinha, nada? Professor, só uma Não. dúvida. Ali é aquela questão de deuterostômios e protostômios. Qual é a questão mesmo? Tem que levar em consideração para diferenciar? Aqui, ó. Lembra dessa figura aqui, ó? Eu formei o arquêntero. Esse arquêntero, ele tem uma abertura. O arquêntero vai virar o tubo digestivo. Quem é que está falando? Enzo. Enzo. Se o arquêntero vai virar um tubo digestivo, arquêntero, Enzo, uma abertura do arquêntero só pode vir a ser o quê? Ou a boca ou o ânus. Ou a boca ou o ânus. Se for a boca, protostômio. Se for o ânus, deuterostômio. Ah, tranquilo. Beleza? Uhum. E eu uso esse critériozinho aqui para lembrar isso de cor. Mais perguntinhas? Vocês tentaram acessar o caderninho de casa? Sim, eu consegui acessar. Jura? Sim, na aula passada, essa ainda não. Nossa. Alguém tentou e conseguiu? Faz o teste aí para mim, vê se vocês alguém Eu tô consegue. até com ele aberto aqui. Tô indo abrir agora. Ah, então tem alguém com ele aberto já, é isso? Sim. Ótimo. Beleza. Pode ter sido a sua internet, pode ter sido uma instabilidade do próprio OneNote, né? Isso acontece também às vezes. Então, pessoal, como eu falei, a gente agora começa, eu vou botar em páginas diferentes, que aí o arquivo vai ficando um pouco mais leve, né? Aí eu vou botar aqui uma página para cada um dos filos. Beleza? Professor, Pode falar. só uma dúvida antes de mudar de assunto. Claro. O aquêntero, ele só vai formar ou a boca ar- ou o ânus. Arquêntero. Quem? De Arquêntero, de né? arqueologia. Só vai formar um dos dois, né? Ou a boca ou o ânus, né? Isso, um Ah, dos tá, dois. beleza. E aí, mas isso não quer dizer que o animal só tenha um, né? Aí a boca Sim, ou o sim. ânus vai se formar a partir de Como outra abertura, né? o caso dos cordados, que é o nosso, né? Isso aí. Beleza? Bom, então dentro do filo porífero, mais alguma coisa, pessoal, em relação ao assunto anterior? Não, só isso, tranquilo. Beleza. Então, em relação aos poríferos, do filo porífero, a gente está falando dos animais conhecidos como esponja, tá? Como esponja. Apenas, eu não sei o que é uma esponja. Nunca vi, não sei o que você está falando. Então, vamos pegar umas fotos. Esponja, animais. Então, ó, uma esponjazinha, uma colônia de esponja maneira aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Então, uma colônia de esponja aqui. Outra colônia de esponja aqui. Isso. Beleza. Ok? Que são animais sempre aquáticos, majoritariamente marinhos. Beleza? Majoritariamente marinhos. E são animais relativamente comuns. São animais fáceis de encontrar, vamos dizer assim. Tá? Desde que a gente saiba, claro, né, pelo que a gente está procurando. Geralmente ele fica misturado lá nas áreas de corais, e aí a gente acaba botando no mesmo pacote dos corais, né? E coral é outro filo animal. Então, olha só, esses animais aqui,
eles são classificados como parazoários. Pessoal, quando a gente fala de animais, a gente está falando de um reino. Parazoários. Vou fazer um OBS aqui, tá? Esse reino dos animais é chamado de reino Animalia, ou reino Metazoa. Beleza? Esse reino Metazoa, ou reino Animalia, ele apresenta 2 sub-reinos. Ele apresenta 2 sub-reinos aí. Um sub-reino é chamado de Parazoa, que a gente só inclui esponja aqui dentro desse sub-reino. Por isso que eu chamei esponja de parazoário, tá? E o outro reino que a gente chama de eumetazoa. Eu é um prefixo grego que quer dizer verdadeiro, típico, padrão, tá? Então, dentro do reino do sub-reino eumetazoa, nós temos todos os outros animais incluídos, menos esponjas, né, que vai estar no primeiro grupo ali. Beleza? Então, a gente fala que a esponja é um parazoário, porque ela está separada, de fato, dos outros animais, porque ela apresenta características que são atípicas para animais. Tá? Então, vamos botar aqui, ó. São animais atípicos. E aonde que vai estar essa atipicidade? Primeiro, vou botar aqui. Primeiro, esses animais não têm tecidos verdadeiros. Então, são animais sem tecidos verdadeiros. Segundo ano, se o animal não tem tecido verdadeiro, ele vai formar órgão? Não. Não, Vai formar tecido, sistemas? não. 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 Então, é um animal extremamente simples. Inclusive, a gente pode pensar até num agrupamento celular, vamos dizer assim, tá? Esses animais, como eles não têm tecidos, não formam órgãos, ele não tem um estômago, um intestino ou algo que o valha. Então, a digestão acaba acontecendo única e exclusivamente aonde? Dentro das células. Dentro das células. Perfeito. Então, a digestão, Intracelular. isso, exclusivamente, porque a gente também tem digestão intracelular, né? Mas exclusivamente não. Então, uma digestão exclusivamente intracelular. Isso também torna esses animais fora do padrão. Tá? Uma outra coisa é que, por exemplo, assim, se eu pegar uma célula minha epitelial e colocar aqui em cima da mesa onde eu estou, ela consegue sobreviver fora do meu corpo? Se eu pegar uma célula da pele, ela sobrevive aqui em cima da mesa? Não, Não. Não. Uma célula muscular sobreviveria? não, Um neurônio? não, Qualquer uma? não. Não. Porque em animais, as células são extremamente interdependentes. Na esponja, não. Na esponja, se eu pegar uma esponja liquidificador, triturar essa esponja toda, peneirar essa esponja, se eu pegar o peneirado em condições ideais, ele se reagrupa e forma uma nova esponja, mostrando que as células são muito independentes entre si, que também não é uma característica animal, né? Então, nesses animais, há uma baixíssima, inclusive, interdependência celular.
que também foge do padrão. Beleza? Então, essas 3 características, segundo o ano, tornam as esponjas animais atípicos, animais fora do padrão, que justifica eles estarem num sub-reino separado. Perguntas até aqui? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, beleza. Esses animais são sempre aquáticos, e tem uma razão para isso. Tá? A maioria é marinha. Existe só uma família de esponjas que é de água doce, beleza? A maioria absoluta é marinha, tá? Esses animais são sésseis na vida adulta. O que significa ser séssil? Não se movimenta. Não se desloca. Errei. Mas eu entendi o que você quis dizer. Nos adultos. Ser séssil é ser fixo, beleza? É ser fixo ao substrato. Igual vocês estão vendo aqui, ó, as esponjas presas a um substrato. Elas não podem se deslocar, se movimentar, elas podem, tá bom? Galera, olha só, a aula é até 4h30, não é? Isso. Não, galera, olha só, entrar para dar tchau não rola, né? Beleza, então? Então, aqui, ó, são animais, são sésseis na vida adulta, são livres enquanto larvas. Quando eu uso a expressão larva, pessoal, vocês entendem o que são? É uma forma primitiva, seria do... Como é que é? Do ser? Não, uma larva é um... Quem tá falando? É o Natan, professor. Natan, desculpa perguntar, galera, porque eu não consigo ver a tela da sala, tá bom? Olha só, toda larva é um filhote. Toda larva é um filhote, mas nem todo filhote é uma larva. Beleza? Vamos entender esse conceito aqui, ó. Por exemplo, a lagarta é o filhote de quem? Da borboleta? Da borboleta. Uma lagarta parece uma borboleta? Não. Não, ela precisa sofrer uma metamorfose para assumir o mesmo padrão corporal do adulto. Beleza. O girino é filho de quem? Do sapo? Do sapo. Do sapo. O girino parece um sapo? Não. Não. Então ele precisa sofrer uma metamorfose para assumir o padrão corporal do adulto. A larva do mosquito é o filhote do mosquito. A larva do mosquito parece um mosquito? Não. Não, mas é o filhote do mosquito. Então, toda vez que o filhote não tiver o mesmo padrão corporal do adulto, eu chamo esse filhote de larva. O neném humano não é um humaninho em miniatura? Ele não só precisa crescer, ele não tem tudo que um adulto tem, 2 perninhas, 2 olhinhos, tal. Então, o nosso neném, o nosso filhote, não é uma larva. Um filhotinho de cachorrinho não é igual a um cachorro, só que miniatura? Então, o filhote do cachorrinho não é uma larva. Então, eu vou usar o termo larva para aqueles filhotes que não apresentam o mesmo padrão corporal dos adultos, que precisam passar por uma metamorfose para ficar igual ao adulto. Ficou claro? Sim. Beleza, Sim. então. Alguma perguntinha? Essa larva de esponja, ela tem um nome, é uma larva específica, ok? Então, já vou aproveitar aqui. Essas larvas são chamadas de larvas anfiblástulas. E aqui a gente vai começar uma discussão, mas que não vai dar tempo de fazer hoje. Amanhã a gente tem aula? Tem, né? Tem. Então, amanhã a gente segue a discussão a partir daqui, combinado? Beleza. Beleza, então, galera. Até amanhã, então. Valeu, professor. Se não tiverem perguntas. Valeu, Beleza, professor. galera. Valeu. Valeu, professor.
Tchau, tchau. Boas aulas para vocês aí. Professor. Um abraço.